Bora, Pava! Vamos falar Vamos lá. sobre nosso pastor André Valadão. Ei, pastor, aprendeu a mentir e gostou, hein? Tá bom. Mentira como método, né? Então, Will, falar em pastor é até meio estranho, porque, na verdade, um cantor que herdou do pai, o pai dividiu igrejas para os filhos, né? Então, até é difícil chamar de pastor. E esse episódio, com uma mentira deliberada, fingindo que tinha recebido uma intimação, acho que é uma das coisas mais vergonhosas que a gente teve aí nos últimos meses, porque foi um teatrinho no nível Mário Frias, no nível Michele chorando do lado do vídeo das meninas venezuelanas. Então, e tudo isso para ganhar um selo de conteúdo falso. Agora, sim, eu não me lembro de alguém. Isso foi absolutamente deliberado, isso foi programado. No primeiro turno, quem foi para o sacrifício, vamos dizer assim, foi o Malafaia, tentando ser preso, atacando Alexandre de Moraes o tempo todo. E essa vez eles estavam esperando que os ataques ao André Valadão se transformassem em votos, né? Porque uma pessoa perseguida, tal, um pastor, o evangelho, cristofobia, enfim, todo esse discurso meio pobre. Tá aí, recebeu o selo da mentira, né? E Essa aí, Moisés? tática, fala Moisés, essa tática de medo, de coisa funciona? Como que é isso? Eu acho que a gente tem que contextualizar essa ação dentro de uma estratégia geral que o Bolsonaro está adotando desde antes da eleição, né? Que é basicamente Perfeito. a seguinte: eu cometo uma série de crimes e acuso aquele que busca controlar essa profusão de crimes de estar me perseguindo, né? Então é um mecanismo muito interessante, assim, porque em vez de eles reivindicarem a adequação do que eles estão fazendo, né, eles criam um clima persecutório para se prevenir em relação a possíveis sanções, né, e aí, em função disso, então, eles conseguem driblar esses mecanismos de controle, né, fazendo com que essa eleição tenha sido a eleição mais roubada de todos os tempos, assim, né? A começar pelo maior roubo de todos, que agora só que uma parte da mídia acordou para voltar a falar, né, que foi a PEC Kamikaze, né, com esse auxílio emergencial de R$ 600, que é absolutamente inconstitucional, né? Jamais se poderia dar um benefício direto do governo e ainda propagandear ao longo de todas as eleições durante o período eleitoral. Quer dizer, é o cabresto assim mais clássico e nítido, né? E isso coordenado junto com ataques ao Supremo Tribunal Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral, para quê? Para intimidar essas cortes, para que essas cortes não tomem as providências para barrar esse tipo de roubo, né? Então, isso foi feito no primeiro turno e agora está sendo repetido com essa estratégia da censura, né? Então, qual é a estratégia que está por trás aí dessa ideia de que estamos sendo censurados? A estratégia é que eles, em função desse ataque coordenado às cortes, alegando que as cortes estão censurando, eles podem se liberar para falar qualquer coisa, e se a corte vier a reprimir aquilo que é ilícito ser falado, eles podem dizer que é perseguição. Né? Então, tu enfraquece os mecanismos de controle para te liberar para poder usar táticas ilícitas e dizer que a repressão a essas táticas ilícitas é algo que é um desequilíbrio eleitoral, quando na verdade não é um desequilíbrio eleitoral, na verdade é um respeito às regras do jogo, né? Eu dei essa imagem, só para finalizar, eu dei essa imagem já que o Will citou o futebol aí, né? Eu dei essa imagem futebolística no Instagram do Transe, que é, imaginem que vocês estão jogando contra um time que está praticando faltas violentas o tempo inteiro e o juiz não consegue dar cartões, o jogo começa a ficar desequilibrado, porque o teu time não consegue atacar, porque é o tempo inteiro o outro lado beneficiado, né? Então, é um pouco isso que está acontecendo. Eles estão não atacando o nosso time, mas atacando também ao juiz, como uma forma de intimidar o árbitro, né? Para conseguir levar vantagem em relação ao fair play do jogo. É isso que está acontecendo. Então, eu acho que essa estratégia do André Valadão de se colocar como censurado sem ter sido censurado faz parte dessa intimidação prévia
que começou lá com as urnas eletrônicas, né, e vem até aqui agora com essa questão da censura. Muitíssimo bem colocado. Ô, Will, o que me espanta eu até mandei para você alguns prints. Vamos olhar alguns comentários de celebridades gospel, a reação deles sobre isso. Olha só. Gabriel Guedes, aquele que tinha cabelo comprido, agora o cabelo é curto para combinar com a falta de sabedoria, ele cortou o cabelo. Tá aí, ó. Deus tenha misericórdia de nós. Olha só, todo mundo avalizando o discurso, né? Ó, o Menotti Fabiano, é isso? Ele é daquela dupla César Menotti e Fabiano, ele é o Fabiano. César Menotti e Fabiano. Que Deus tenha misericórdia do nosso povo e do nosso Brasil. Olha só que coisa linda. É sempre, cara, depois vamos perguntar para Moisés, que o Moisés estuda isso aí bastante também. Nós estamos a um passo de virar uma teocracia. Eu sinto, isso me dá, só de falar, meu coração acelera assim, de medo, de terror, porque olha só, até quem não é do meio gospel se apropria dessa expressão Deus, né? Deus para dar aquele ar de piedoso, né? De cuidadoso da pátria, né? Ou seja, virou amuleto, né? Virou, sabe? Aquela senha, é uma senha, é isso, uma senha. Eu digo a senha Deus e aí eu abro portas. Né? Ô Will, no caso, essa dupla aí, eles são quer dizer, são assim, né? Ou frequentam alguma coisa Lagoinha mesmo, são tudo de casa, tá? Sim, não, eu digo o seguinte, eles, por exemplo, não são cantores, por exemplo, o Fabiano, né? Não é cantor gospel, né? Cantor sertanejo, né? Sim. Ó, por falar em cantor gospel, tá aí, ó. Tá aí a Bruna Carla, mesma coisa, que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil, será que copiou? Ó o pastor David Leonardo aí, o fenômeno das redes sociais, do YouTube. Que Deus guarde o nosso Brasil, todos na mesma vibe, né? Será que só ao mesmo tempo... Otávio, o David Leonardo tá tweetando do Brasil? Tá comentando do Brasil? Não, né? Então, né? Esses patriotas fake, hein? Patriotas EAD, como dizem, né? São os patriotas EAD. Pois é. Tem mais um aí? Deixa eu ver. Não tem mais. São esses. Ótimo. Depois a gente passa para o próximo tema aqui. Então, eu me lembro que eu vi aqui também um monte de emojizinho da Ana Paula Valadão, enfim, todos aquele discurso todinho orquestrado de... não, acho que eu não coloquei, então, tem um da Karina Bach aí, será que eu não mandei? Eu acho que você mandou sim, eu que vacilei aqui, mas é verdade. Não tem problema, eu leio aqui, Tá, sem crise. Que tristeza, acorda, povo brasileiro. Então, ou seja, somos nós que estamos todos manipulados e dormindo, e eles estão... acho que Moisés falou direitinho, a gente é acusado de tudo que eles estão fazendo. Eles invertem os papéis, né, Moisés? É isso? Com certeza, com certeza. Né? Duas coisas curiosas sobre isso, né? Primeiro que essa frase, Deus tenha misericórdia do nosso Brasil, é uma frase que foi celebrizada pelo Eduardo Cunha, né? No impeachment da Dilma, né? Então é bem interessante a gente olhar assim, a raiz desse movimento, né? Outra observação é que assim, nós que estudamos assim, esses fenômenos de mídia e toda essa questão da recepção, já há muito tempo temos tentado sofisticar um pouco essa questão de pensar assim, a mídia manipula e assim por diante, para entender esse processo como um processo mais complexo, bilateral e tal. Mas o que é engraçado é que parece que a gente foi reduzido ao mínimo essencial assim da mentira e da manipulação. Né? Quer dizer, assim, depois de tanto tempo da gente entender que a mensagem midiática pode ter muitas camadas de recepção e complexidade, que o público pode reconstruir a imagem, assim por diante. Não, agora a gente voltou para a tática de propaganda da mentira explícita, né, e de uma mentira direta. Quer dizer, o sujeito grava um vídeo fingindo que aconteceu algo que não aconteceu, e as pessoas nos comentários lamentam
como se algo tivesse acontecido e não aconteceu, né? Não tem outro nome para qualificar isso a não ser mentira, né? Quer dizer, está toda a postagem dando a impressão de que algo muito grave aconteceu em termos de censura, né? Que essa censura tem uma característica de perseguição política e religiosa. As pessoas nos comentários confirmam essa abordagem, e, na verdade, é tudo absolutamente falso, não tem nenhum lastro de realidade. Então, assim, as nossas teorias da complexidade e tal vão tudo por água abaixo, né? Porque a gente tem uma manipulação tosca da realidade, assim, né? A gente tem uma manipulação direta, sem sofisticação, sem camada, sem nada, né? Simplesmente mentira e manipulação, né? Então, tudo que a gente trabalhou em termos de comunicação para pensar, né, a Globo, para pensar a CNN, para pensar uma série de abordagens assim que a gente poderia criticar a partir de uma teoria crítica da mídia, a gente não precisa usar, que é simplesmente mentira direta e manipulação, né? Não tem mais grande sofisticação. Em relação Sim. O que pode acontecer, por exemplo, uma hipótese boa, vamos conservar o otimismo, que andou até tendo uns robôs do pessimismo aí nos 2 últimos dias. Na pesquisa, o Lula perdeu 0,5 e as pessoas colocaram como se ele tivesse caído 15%, né? Então, digamos que 10 horas da noite, dia 30, o Lula eleito. Todas essas pessoas que fizeram essas estratégias sujas, o que pode ocorrer de estratégia suja no sentido de não só de contestar a vitória, mas de, enfim, de dizer que as urnas eletrônicas, enfim, o que você acha que pode acontecer diante de tanta sujeira que eles já estão fazendo antecipadamente? Com certeza, né, vai haver contestação do resultado. Quanto a isso, a gente não tem que ter nenhuma dúvida, né? Agora, a gente não sabe se o escalão de cima vai à frente nessa questão. Quer dizer, em 2014, o Aécio Neves contestou o resultado das eleições. Se o Aécio Neves, que era alguém, né, digamos assim, de uma direita mais limpinha, né, da direita do PSDB, assim, uma direita que jogava dentro das regras, se o Aécio Neves fez isso, não tem por que a gente acreditar que o Bolsonaro não vá fazer, considerando que ele já vem preparando isso há anos, né? Na própria eleição dele, ele disse que foi fraudada, né? Então é um negócio completamente delirante e que vem sendo tramado há muito tempo. Agora, eu gosto de pensar naquilo que a gente estava conversando antes de entrar no ar, né? Que em 2018 a gente não estava preparado para isso, né? Em 2018, pouca gente falava do tema, né? Pouca gente estudava o tema. A gente tem algumas, sobretudo acadêmicas, que vinham investigando o tema, como a Isabela Calil, a Rosana Pinheiro Machado, a Letícia Cesarino, mas era uma coisa mais pontual, né? Hoje já existe um amplo conhecimento de como funcionam essas redes, das estratégias. A própria Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, por meio do inquérito das fake news, conseguiram mapear esse ecossistema, né, do ódio, e em função desse mapeamento, hoje a gente está muito mais preparado para lidar com essa ameaça. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, 6 meses, 8 meses antes das eleições, já estavam começando, acredito eu, a desenvolver conversas e estratégias de como lidar com essa contestação do resultado eleitoral, prevendo que isso iria acontecer devido aos ataques que eles vinham sofrendo, né? Então, eu acho que hoje a gente tem um sistema bem mais calejado em relação a isso, seja do ponto de vista de um establishment institucional, né? No caso, as instâncias da justiça e a grande mídia, né, a Globo, a CNN, essas emissoras de TV já estão mais a par de tudo que acontece nesse submundo, né, e de todas essas estratégias, seja também da parte dos movimentos sociais e das estratégias digitais mais ligadas a segmentos progressistas, assim, né, que estão mais a par também do modo de funcionamento disso e como reagir a essas estratégias. E seja também, e aqui uma grande vírgula, tá? Seja também as plataformas digitais. A gente está vendo aqui que esse vídeo do Valadão foi colocado como informação falsa. Que bom, né? Que bom que foi colocado como informação falsa, porque
informação falsa, né? Não porque isso favorece o nosso lado político, mas porque é uma informação falsa, que faz presumir que houve uma censura que não aconteceu, que é um direito de resposta que não foi dado, né? Mas, apesar de a gente ver um certo avanço de o Facebook, por exemplo, estar colocando isso, ainda é muito pouco. As plataformas estão nos devendo muito, né? As plataformas ainda são hoje a infraestrutura que mais favorece esse tipo de interação violenta, baseada em ódio, mentirosa, desinformadora e assim por diante. Então, hoje, se a gente tem alguém para criticar fortemente no final dessas eleições, é o sistema Google, é o sistema Meta, né? É o Telegram, é o Kawaii, é o TikTok, né? São essas plataformas que não fizeram a sua parte no sentido de evitar a propagação desse conteúdo mentiroso. Mas já começaram, né? Já avançou um pouquinho em relação a 2018, tanto que estamos vendo aí na tela que isso ocorreu em relação a esse vídeo. Moisés, é interessante que, olha, colocaram o selo, mas o post tem quase 1.300.000 curtidas. Ou seja, o Alexandre Moraes, essa semana, falou que eles precisam tirar em 2 horas. E é exatamente isso, porque até tomar uma providência, alguma coisa, a coisa já espalhou, já viralizou, o selo chega atrasado, né? Não foi... de alguma forma, as pessoas que viram aquele vídeo, muitas delas nem sabem que foi colocado um selo depois. Continuam acreditando. Exato. A temporalidade da interação digital é totalmente diferente da temporalidade dos órgãos de controle, né, da justiça eleitoral. Então, foi necessário, né? É claro que a gente está diante de uma regulação provisória, né? É óbvio que a gente vai ter que discutir depois essa questão do TSE, como é que vai ser essa repressão e tal. Mas é uma estratégia de emergência, né? Quer dizer, a Letícia, ela coloca assim, nós já estamos em estado de exceção digital, né? A gente tem um estado de exceção digital. Por quê? Porque não existe árbitro no ambiente digital. As plataformas não tomaram esse lugar de árbitro. Elas rejeitam tomar esse lugar de árbitro. Consequentemente, a gente está num ambiente sem regras, dentro de uma eleição que tem regras, né? Então a gente tem uma espécie de zona de ilegalidade dentro do universo da nossa convivência que não poderia existir, né? Porque a eleição deveria percorrer todos os segmentos da vida social, evitando com isso um desequilíbrio. Então foi uma estratégia de emergência do TSE em relação a essa propagação viral, né? Que isso acontece. Mais ou menos como a gente teve que tomar estratégia de emergência na pandemia também, né? Perfeito. Lembrar esse nosso superchat aqui da Virgínia, essa família está levando ao comprometimento ético da igreja. A coisa está feia em BH. Péssimo testemunho, fascismo cristão. Pois é. É o estado de coisas, né? Eu ia dizer aqui, tem como... acho que fascismo, na sua gênese, né? Tem um quesinho de cristianismo, né? Infelizmente, tem uma pitada de cristianismo, lamentavelmente, né? Mas vamos lá.